galerinha, beleza? Então, vou dar aqui prosseguimento aos conteúdos de história. Vou falar hoje de história do Brasil. A Ana falou para vocês, né, do governo Dutra, governo Vargas, até ali o suicídio de Vargas, e eu vou dar prosseguimento a esse tema da história do Brasil. Vou falar da sucessão do Vargas até o Juscelino e vou falar do governo Juscelino. Por quê? Porque só essa sucessão já tem bastante treta. O que vai acontecer? Vargas vai morrer, vai assumir em seu lugar, seu vice, Café Filho. E Café Filho assume com um único propósito: vou conduzir o país até as eleições do ano que vem, de 55. Vargas morre em agosto de 54, de eleições marcadas para outubro de 55. Café Filho vai levar esse governo até as eleições. No cenário das eleições, surgem dois campos de disputa. Primeiro, PSD lança Juscelino Kubitschek, tendo João Goulart como seu vice, João Goulart do PTB. Essa chapa, ela causava, né, nos udenistas o medo da volta do getulismo. Afinal, PSD e PTB, como eu disse para vocês lá na aula de Estado Novo, são partidos que são meio que filhos, né, da era Vargas. Tem pessoas que participaram da era Vargas, tanto trabalhistas quanto elites políticas. E aí a UDN, alguns udenistas mais radicais vão defender que nem tem que ter eleição, porque o varguismo pode voltar ao poder. O Carlos Lacerda, por exemplo, era um cara que defendia o golpe militar e a instalação de uma ditadura, porque ele dizia: esses caras aí, eles são comunistas! Esses caras são comunistas! E aí ele queria, né, que essa galera não pudesse chegar ao poder. A UDN, enquanto partido, indica Juarez Távora, um general do Exército que participou de todo aquele movimento anti-getulista que leva ao próprio suicídio do Getúlio. O que vai acontecer é que vai rolar a eleição e o JK vai ganhar com 36%. Na época, para você ganhar o pleito, né, para você ganhar a eleição, era só você ter a maioria dos votantes. O que isso quer dizer? Você não tinha que ter a maioria absoluta, 50% mais um. Você tinha que ter a maioria das pessoas que votaram. Então, 1.000 pessoas votaram, 360 votaram no Juscelino Kubitschek, ele tem 36%. Se ninguém teve 360 votos, então Juscelino Kubitschek ganhou a eleição. E aí, o que vai acontecer a partir disso? A eleição é em outubro, e aí em novembro, o Café Filho vai passar mal. Quando o Café Filho passa mal, né, assume no seu lugar Carlos Luz. Carlos Luz era o presidente da Câmara dos Deputados. E aí eu vou fazer aqui um joguinho com vocês. Eu já disse que o Café Filho, que era vice do Vargas, não pôde continuar o governo, assumiu Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Vocês sabiam, por exemplo, que o presidente da Câmara dos Deputados, que vai assumir caso o vice-presidente não possa continuar o mandato? E, para além disso, vocês sabem que, caso ele, né, vice-presidente da Câmara, não possa continuar no mandato, quem vai assumir é o presidente do Senado? Funciona assim: presidente, vice. Presidente não pôde, vem o vice. Vice não pôde, vem o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, por algum motivo, não pôde, vem o presidente do Senado. E se ninguém aqui puder, todo mundo for caindo, assume quem? Você, Raí? Não. O STF assume e conduz a novas eleições e entrega o poder para o cara que foi eleito. Enfim, Carlos Luz assume. Carlos Luz, apesar de ser do PSD, partido do Juscelino, ele era alinhado com os udenistas, golpistas. Ele era alinhado com os militares da ESG, Escola Superior de Guerra, golpistas. E aí, tem um cara, o general Henrique Teixeira Lott, que ele vai olhar e vai falar o seguinte: isso aí tá errado. Eu sou legalista. Eu defendo que a Constituição tem que ser aplicada, concordando eu ou não. E aí ele vai fazer o quê? Ele era ministro da Guerra do governo, ele vai depor o Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e vai botar no seu lugar o Nereu Ramos, presidente do Senado. E o Nereu Ramos vai levar o poder até Juscelino. Mas aí, é sem graça vocês saberem que foi só isso. É sem graça. O que está por trás disso? Vou contar para vocês a fofoquinha do Brasil republicano. O que acontece é que tinha morrido um general, alta patente, oficial de alta patente, e aí no enterro dele, cujo o Henrique Teixeira Lott estava, inclusive discursou, tem um general chamado Mamed, eu não me lembro o primeiro nome dele, que ele faz um pronunciamento dizendo mais ou menos o seguinte: as minorias elegeram JK e Jango. As minorias botaram esses caras no poder. Nós não podemos nos submeter às minorias.
Quando ele fala isso, cara, o Henrique Teixeira Lott percebe que ele está clamando por um golpe. Quando o Henrique Teixeira Lott percebe isso, ele liga para o Café Filho, que era o presidente. Qual é, Café? Então, rolou um negócio aqui, movimento antidemocrático. E aí, do outro lado, a secretária do Café Filho atende e fala assim, então, cara, o Café Filho passou mal, infartou. Eu acho que ele infartou, tenho quase certeza. Está internado, não vai poder levar esse mandato até o fim. Carlos Luiz agora é o presidente. E aí o Henrique Teixeira Lott fala, Carlos Luiz, esse cara é alinhado com os golpistas. Vou jogar um verde. E aí ele joga um verde, talvez um dos maiores verdes da história do Brasil, para ver se colhe o Maduro. Ele chega para o Carlos Luiz e fala assim, pô, Carlos Luiz, eu estava lá no enterro do general que morreu, aí o Mamed, ele fez um pronunciamento antidemocrático. Como ele está lotado na ESG, e a ESG, Escola Superior de Guerra, é subordinada, né, ao Poder Executivo, eu queria que você desse uma punição para ele. Se você não der uma punição para ele, eu entrego o meu cargo. E aí o Carlos Luiz dá o que ele queria, né? Fala, tá bom, então eu vou te demitir, o outro amigo que eu quero que assuma aí no seu lugar tá aqui, a gente pode fazer a posse dele hoje. E o Henrique Teixeira Lott vai, não, peraí, eu preciso esvaziar as gavetas daqui do Ministério, então espera, amanhã você me tira aí. Só que nisso, a notícia de que ele vai ser substituído começa a repercutir. Nisso já começa a se criar um burburinho e vem todo aquele medo de rolar, de fato, um golpe. O que vai acontecer, né, no fim das contas, é o seguinte. O Henrique Teixeira Lott, com o apoio de generais da Marinha e generais das Forças Aéreas, né, com oficiais de alta patente dessas duas forças, vai dar um golpe, depor o Carlos Luiz, e aí sim vai botar o Nereu Ramos. Ele mesmo não quer assumir o governo, ele quer só que a Constituição seja respeitada e haja uma transição para o presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Passado isso, eu tenho que falar para vocês sobre o governo JK. Cara, o Juscelino Kubitschek, ele se elegeu com uma campanha que batia muito em cima de uma coisa. Nós precisamos desenvolver o país. A campanha do Juscelino bateu muito em cima do desenvolvimento econômico. E quando ele no dia que ele toma posse, ele revela o plano de metas. O que era o plano de metas? Era um plano, né, de 5 anos, porque o governo tinha 5 anos, no qual ele estabeleceu metas, né, que deveria cumprir para atingir, né, o desenvolvimento da economia que ele planejou. Esse desenvolvimento estava atrelado a quê? Entrada de capitais estrangeiros. Ele percebe o quê? Hoje no mundo reinam as multinacionais, empresas que têm sede em um país, porém que têm várias indústrias, né, espalhadas por outros países que oferecem para essas empresas, né, facilidades. E aí ele vai falar o seguinte: nós do Brasil temos que dar condições técnicas e financeiras para essas indústrias estrangeiras se estabelecerem no Brasil. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, primeiro, que o Brasil vai continuar investindo muito, o Estado brasileiro vai continuar investindo na indústria de base, ou seja, produção de aço, carvão, petróleo, eletricidade, tudo aquilo que é necessário para você ter indústria. E aí ele vai fazer isso, e aí também vai dar crédito, vai dar benefícios fiscais para facilitar a entrada de indústrias estrangeiras no Brasil. E para além disso, né, qual é por que o plano de metas acaba tendo êxito no final das contas e produz, né, um aumento de 80% na produção industrial brasileira no final do governo JK? Já dei um spoiler do final da aula para vocês. Por que o plano de metas tem sucesso? Porque o plano de metas, cara, vai promover uma integração do Brasil, uma integração brasileira através das rodovias. Antes de falar disso, eu só vou falar um negócio com vocês. O plano de metas, ele se baseava num tripé. O tripé econômico do plano de metas. O que era isso? Vê se vocês entendem por que o tripé. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês, vai ficar claro. Por que era um tripé? Primeiro, você tem o Estado brasileiro fazendo investimentos na indústria de bens de produção, a indústria de base. Você vai ter os capitais privados, né, brasileiros, que eram mais limitados, investindo na indústria de bens de consumo não duráveis. O que é isso? É comida, principalmente. Bens de consumo que você vai comprar, consumir
rapidamente. E aí ele vai dar crédito, como eu falei, vai dar benefícios fiscais para a entrada da indústria de bens duráveis no Brasil, ou seja, TV, geladeira, eletrodoméstico e, principalmente, o carro. E, como eu falei, ele vai facilitar essa entrada do carro, só que ele vê o seguinte, cara, vai entrar um monte de carro aqui, precisa ter rodovia, esses carros têm que andar em algum lugar. E, assim, ele vai fazer inúmeras rodovias, são mais de 20 rodovias, se eu não me engano, são 24 rodovias federais feitas em 4 anos. E aí, cara, a meta-síntese do plano de metas, a meta-síntese do governo JK é a construção de Brasília. Mas por quê? Por que era a meta-síntese? Pensa numa coisa. A construção de Brasília não foi algo que o JK bolou. Ele não tirou isso da cabeça dele, ele não tirou isso do chão. Ele não acordou um dia e pensou, vou mudar a capital do Brasil para o interior, vou botar tudo lá em Brasília. Cara, isso era um plano muito antigo. Todas as constituições republicanas, ou seja, a de 91, a de 34, a própria polaca do Getúlio em 37 e a de 46, que era mais recente, estabeleciam em algum parágrafo lá o seguinte, moveremos a capital do Brasil para o interior. Inclusive, já se sabia que isso seria feito no Planalto Central, ali na região que é Brasília, porque estudos sobre isso, comissões sobre o local para onde essa capital deveria mover-se, eram tomados desde lá da década de 1990, e esse assunto era tratado desde 1840, não era nem década de 1990, era 1890, desde lá dos primeiros anos da República. Então, assim, por que a cidade é construída em 5 anos? Porque o projeto já existia. O JK não bola isso. O JK percebe o seguinte, eu quero promover uma industrialização onde eu quero trazer indústrias estrangeiras para cá. O carro pode ser um grande meio para eu conseguir trazer essas indústrias estrangeiras. Mas para ter carro, eu preciso ter rodovia. Então ele pensa o seguinte, vou mover a capital para o interior do Brasil, porque assim eu vou criar rodovias para ligar as cidades brasileiras a essa capital e a partir disso eu vou promover uma integração no interior do Brasil feita, óbvio, nas costas da indústria automobilística, que era o que ele queria desenvolver. Então, não é à toa que assim, ele cria rodovia Acre-Brasília e rodovia Belém-Brasília, as duas com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Ele vai criar rodovia, se eu não me engano, Fortaleza-Brasília, Belo Horizonte-Brasília, Goiás-Brasília, que é ali pertinho, do lado, né? Brasília, inclusive, fica no estado de Goiás, o Distrito Federal fica no estado de Goiás. Então, assim, e essa construção de Brasília também é uma construção que foi feita basicamente nas costas dos nordestinos, os candangos que saem do Nordeste e vão para Brasília ajudar na construção de Brasília, não ajudar, né? Estão sendo pagos para isso, e no final das contas você vai ter um grande problema, porque essa galera que foi paga para construir Brasília não tinha grana depois da obra para morar em Brasília. Então eles vão se constituir no que a gente conhece ali como as comunidades satélites de Brasília, que tem índices de desenvolvimento humano baixíssimos. Eu só me lembro do nome de uma que é Brasilândia, que é uma das comunidades satélites que está ali fora do que a gente chama de plano piloto. Além disso, cara, Brasília é uma cidade que ela é construída e entendida como uma obra de arte. Ela é construída pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, esse nome vocês já ouviram falar, relacionados a Brasília. E bom, como eu falei, ela era a meta-síntese do plano de metas porque ela permitia essa integração do Brasil ao interior e, é óbvio, essa integração seria feita nas costas da indústria automobilística, das rodovias. Para além disso, o que isso ocasiona? Eu já dei um spoiler para vocês lá no começo da aula. Final do governo JK, cara, é 80% de atividade industrial a mais do que no começo, ou seja, a indústria quase dobra de tamanho. Renda per capita brasileira 3 vezes maior. Então, assim, os índices macroeconômicos avançaram muito. Só que isso não era uma realidade social. Por quê? Primeiro, desigualdade social, porque você tem algumas classes enriquecendo muito, mas esse enriquecimento dessas classes e do país, no geral, ele não vai para as classes mais baixas. O ganho dos trabalhadores não acompanha o ganho dos industriais.
O ganho do proletariado não acompanha o ganho da burguesia. Para além disso, endividamento externo. O Brasil, né, o Estado brasileiro, para financiar essa indústria de bem de produção e a construção de Brasília, vai se endividar externamente, vai pedir muitos empréstimos. Não é à toa que o Juscelino, em 58, rompe com o FMI, porque o FMI olha e fala assim, cara, vocês estão numa situação ruim, vocês estão numa situação financeira que vai gerar uma crise daqui a alguns anos. E aí o FMI dá umas dicas para ele, tipo assim, como você pode resolver essa crise. E isso baseava-se em quê? Em segurar a inflação, isso, né, ia ocasionar em inflação alta, isso iria ocasionar em demissões. E aí o JK, vendo que ele ficaria mal na fita se ele seguisse as recomendações do FMI, ele rompe com o FMI. Só que a realidade é que ele faz o seguinte, ó, eu fiz aqui, industrializei o país, construí Brasília, pô, presidente excelente, né, presidente bossa nova, mas ele pega um rojão e larga para o próximo mandato. Isso, cara, para mim é muito parecido. Eu, que moro no Rio de Janeiro, quem está ouvindo, que mora no Rio de Janeiro, vai entender o que eu estou falando. Isso parece muito o mandato do Eduardo Paz na Prefeitura do Rio de Janeiro. A meta-síntese do Eduardo Paz era a Olimpíada de 2016. Ele se endivida até o talo, faz diversas obras de infraestrutura, de embelezamento na cidade, promove assim, uma desigualdade social enorme dentro da cidade do Rio de Janeiro, dá benefício fiscal para um monte de rede hoteleira vir se estabelecer no Brasil, dá benefício para um monte de construtora que vai fazer as obras e larga o rojão de toda essa dívida e da crise subsequente a isso para o próximo prefeito. Enfim, parece muito, por isso que eu acho que eu faço essa comparação. E, na verdade, essa comparação surgiu na minha cabeça de forma bastante espontânea quando eu estava montando essa aula hoje mais cedo. Para além disso, como eu disse, JK é entendido como o presidente bossa nova. Por quê? Porque a bossa nova se desenvolve nesse meio tempo. Bossa nova, que é um ritmo musical, se desenvolve, ganha campo nesse meio tempo. E porque, assim, ele deixa a presidência como assim, um dos presidentes mais populares. Ele gozou, apesar de todo aquele imbróglio lá na posse dele, né, com um golpe preventivo, o movimento do 11 de novembro do Henrique Lott, ele gozou de uma estabilidade política grande durante o seu governo. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, a aliança do PSD com o PTB, que tinham, os dois somados, tinham maioria na Câmara, então isso dava uma estabilidade a ele. E segundo, ele manteve o Henrique Teixeira Lott como seu ministro da Guerra, e a liderança do Henrique Teixeira Lott vai arrefecer o ímpeto golpista do Exército, por enquanto. Porque a gente sabe que em 64 tem golpe militar. Para além disso, nossa, falei muito para além disso nessa aula. Brasil vai ganhar a Copa de 58, primeira vez que a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo. Isso contribui sim para a popularidade do JK, para a popularidade do presidente. Outra coisa, como eu disse, avanço econômico. No geral, o Brasil avançou economicamente. As metas que o JK propôs foram muitas superadas. Algumas foram cumpridas ali no talo e outras poucas não foram cumpridas. Mas, no geral, ele fez o que ele se propôs a fazer. Só que o legado que ele deixa, o rojão que ele deixa, vai estourar nos anos seguintes. Eu não vou falar aqui da sucessão, não vou falar do Jânio Quadros, da eleição. Vamos falar disso na próxima aula. Jânio Quadros, João Goulart e golpe militar, porque essa aula já está com 20 minutos quase e essa outra aula também, muito pano para manga. E, bom, vocês merecem conteúdos mais curtinhos. Espero que vocês tenham gostado. É isso, galerinha. Boa semana para vocês, bom começo de semana e tchau, tchau.